Boa tarde, Campina Grande. São 12 horas e 31 minutos. E agora estamos com o nosso convidado, Valber de Souza Oliveira, doutorando em História pela UFPB, não é isso, Valber? Que está aqui com um livro Por Educação, pela Resistência e Empatia, que é um compilado de artigos sobre o assunto de vários professores. Boa tarde, professor. Boa tarde, Raline, Blestiano, Marcos da Técnica, a todos os ouvintes da Rádio Shalom. Exatamente, primeiro dizer da alegria de voltar aqui à Rádio Shalom, né, e voltar aqui ao bairro do Jeremias, bairro esse que eu tenho um enorme carinho, pois tive a oportunidade de trabalhar durante 4 anos aqui na escola Padre Emílio Viana, no Projovem Urbano, né, inclusive tenho grandes amigos aqui, a Zilda Valéria, entre outras tantas pessoas que eu tenho muito carinho aqui do bairro do Jeremias, e estou à disposição para falar um pouquinho sobre a educação e sobre esse livro aí que foi lançado no último sábado aqui em Campina Grande. Professor, como é que se deu a gênese desse livro aqui? Vocês se juntaram e pensaram a necessidade da educação, ter mais resistência, mais empatia, né? A gente vai lendo aqui e vai percebendo mais ou menos o que é que flui, apesar da gente não ter lido ainda sobre a obra. Como é que surgiu a ideia? Pois bem, esse livro surgiu durante a pandemia, né? Os impactos da pandemia. Eu sou doutorando, sou aluno do doutorado em História da Educação na UFPB e eu tenho amizade com o professor José Hilton Brito, que é sociólogo aqui de Campina Grande, coordenador da rede coordenador da área de filosofia da SEDUC de Campina Grande. E diante do impacto da pandemia, de toda aquela... Que ainda a pandemia ainda existe, né? Mas no início, né, aqueles impactos que a pandemia veio para esgarçar mais ainda os problemas sociais, os problemas econômicos e educacionais que o Brasil vive nos últimos anos. Então a pandemia ela aumentou, ela elevou à última potência nossos dramas sociais e culturais. E aí a gente resolveu pensar a educação, né? Porque a educação, antes da pandemia, vem sofrendo vários ataques, e com a pandemia, com a maneira como foi utilizada as aulas remotas, de maneira autoritária, de maneira autocrata, pelo MEC, pelas redes, vou falar da rede pública, que é a qual eu estou vinculado e que conheço, né? Então, diante disso, a gente percebe que a educação ela é uma via de resistência, né? Então, a educação, como diz o grande Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, não transforma a sociedade. Ela transforma pessoas, pessoas mudam o mundo, muda a sociedade. Então, a gente acredita que a educação ela tem essa perspectiva de resistir a, a esses dramas das desigualdades sociais, econômicas, que foram potencializadas pela pandemia, e também pensar a empatia, a solidariedade, né? A educação, ela também pode ensinar as pessoas a entender que o garoto da rua, a pessoa que está passando fome, os milhares de brasileiros que estão desempregados, ou os desalentados, né, que são aqueles que desistiram de procurar emprego, eles merecem solidariedade, porque eles não são responsáveis por suas situações, né? Eles são vítimas de uma estrutura de desigualdade. E essa estrutura de desigualdade ela não é natural, ela não é um dado da natureza, ela é um dado das questões sociais que estão postas no Brasil. Então a gente criou esse livro, convidamos vários pesquisadores, né, daqui da Paraíba, de outros estados também, e pensando textos que versam, né, ao fim e ao cabo, sobre o tema da resistência e da empatia. Nós temos aí a questão do gênero, a importância de estudar o gênero da educação, a questão da exclusão digital, a questão da autonomia, a questão da diversidade religiosa. Enfim, é uma gama de vários textos que, ao fim e ao cabo, tem como subsídio, como eixo estrutural, né, de maneira direta e às vezes de maneira indireta, a questão da resistência e da empatia, né? Ou seja, o que é empatia? É se colocar na pele do outro, né? Sentir o que o outro está sofrendo. Então, é um livro financiado por conta própria, né? A gente não tem fins lucrativos, né? Não tem nenhum objetivo de questões lucrativas, e foi financiado por nós, pelos organizadores,
E, enfim, está aí à disposição aí dos leitores para concordarem, discordarem, compartilhar as ideias. Enfim, tá, a ideia é essa, né? A ideia geral. Você citou Paulo Freire. Paulo Freire foi um dos grandes pedagogos na área da educação e estudado em vários países do mundo. A gente tivemos muitos ataques ao Paulo Freire, inclusive por esse governo federal, querendo desconstruir o legado do Paulo Freire. E você falou em empatia. Empatia hoje, né, na educação, ela é muito, muito importante, porque a empatia ela gera transferência humana de você entender o seu próximo. É isso? E esses ataques a Paulo Freire gera também uma falta de empatia pelo ser humano da educação que ele foi e que ele sempre será no seu legado. O que você acha nessa transformação hoje na educação pública, depois de Paulo Freire, dos governos, desse atual governo, que vem atacando não só a educação do Paulo Freire, mas também as universidades federais? Sim, perfeito. Inclusive eu toco no meu texto sobre isso, né? O Paulo Freire, ele foi perseguido em vida pela ditadura militar, né? Ele, no seu projeto de educação, um projeto revolucionário, né? De alfabetização de jovens e adultos, aqui em Angicos, no Rio Grande do Norte, ganhou reconhecimento internacional. Ele foi preso durante 70 dias no Brasil, teve que fugir do Brasil, senão ele seria preso e sabe-se lá, continuaria preso por mais... E ninguém sabe o que aconteceria com o Paulo Freire, né? E aí Paulo Freire, ele foge do Brasil como se fosse um bandido, né? Um educador, quer dizer, o nosso mais notável educador, e uma das mentes mais brilhantes da educação no mundo, né, reconhecido no mundo todo, foge do Brasil. O seu livro Pedagogia do Oprimido foi publicado em Nova York. Antes de ser publicado no Brasil, foi publicado nos Estados Unidos. E Paulo Freire, em vida, ele teve nos militares seus grandes inimigos, né? Nas Forças Armadas, sobretudo aqueles que estiveram à frente do golpe militar. E por que Paulo Freire era tido como inimigo? Porque Paulo Freire pensava a educação da autonomia, da crítica às desigualdades do mundo, né? A pedagogia do oprimido, ou seja, é preciso que o oprimido entenda que sua opressão ela não é natural. Ela é dada por forças sociais que estão manipulando os dados na sociedade para que se mantenham essas desigualdades. Então, Paulo Freire morre em 97 e ele continua com seus inimigos, né, que são os herdeiros da terrível ditadura militar, né, que nos legou uma cultura autoritária e nos legou uma grande inflação, né? É preciso dizer que quando os militares saíram do poder, na década de 80, 84, 85, o Brasil sai com inflação terrível, uma desigualdade social terrível, e além disso, as grandes cidades inchadas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, favelas, desigualdade, e também com a cultura da corrupção, né? Nas questões estatais, e essa cultura do autoritarismo. Então, o Paulo Freire ele tem seus inimigos em vida e mesmo morto, sobretudo o presidente, né? O presidente, enfim, está aí, você pode pesquisar aí nos sites, né, no Google, as declarações de ataque do atual presidente a Paulo Freire, né? Mas só que Paulo Freire ele é um gigante, né? Esse presidente que está aí, ele saiu do esgoto da vida pública, né? Ele saiu por desonra do Exército, né? É bom que se diga isso, né? O atual presidente ele não teve uma vida de sucesso na carreira militar. Foi um deputado que, mais de 30 anos, sem nenhuma contribuição legislativa para o país, e é envolvido lá no Rio de Janeiro com forças obscuras, milícia, rachadinha, todas essas coisas todas. Então, o atual presidente ele saiu do esgoto da história da política brasileira e ele vai voltar para o esgoto, né? Nós que somos historiadores, né, a gente sabe que com o passar do tempo, o atual presidente ele vai voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é o esgoto da política brasileira. E Paulo Freire vai continuar, porque Paulo Freire é um autor do mundo. Um exemplo, a Finlândia, que tem um dos melhores sistemas de ensino público do mundo, utiliza Paulo Freire, a pedagogia da autonomia.
Então, Paulo Freire é um gigante. Paulo Freire vai continuar. É o autor que é o autor brasileiro mais lido no mundo. Então, Paulo Freire é um gigante, né? Essas falas grotescas do presidente demonstram quem ele é, um grotesco, né? Porque você pode ter críticas à pedagogia do Paulo Freire, ao pensamento de Paulo Freire, até aí não é nenhum problema. Mas você chamar, como ele disse, de energúmeno, né? Tem uma famosa entrevista dele lá, né? Paulo Freire é um energúmeno, né? Quer dizer, O cara que não escreve uma linha chama... quem é o atual presidente para falar de Paulo Freire, que tem centenas de livros? E qual a grande beleza da teoria do Freire? É que ele escreveu o seu pensamento pedagógico, educacional, não foi estudando Estados Unidos, França. Ele propôs uma educação a partir das situações de pobreza, de desigualdade existentes no Brasil. Então, o atual governo tem na educação pública, sobretudo as universidades, o grande inimigo, né? E aí não sou eu que estou dizendo, né? Os dados estão aí nas entrevistas, você pode, no seu smartphone ou no seu computador, você pode fazer uma pesquisa no Google, que tem as frases dos sucessivos ministros da educação e suas críticas à universidade pública. Mas, sobretudo, para encerrar essa questão aqui, e por que Paulo Freire é inimigo? Isso não é à toa, porque Paulo Freire ele pensa a educação da emancipação, da mudança social, da transformação. Paulo Freire ele percebe que a educação ela pode ser uma via de conscientização. Eu estava escutando aqui vocês falando, né? Eu fiquei encantado aqui, vocês explicando aos ouvintes os dramas da questão do petróleo, do diesel, da gasolina, ou seja, tem mais um aumento agora, né? Esses preços eles não são por acaso, não é? É uma decisão política dos acionistas da Petrobras mancomunados com o atual governo, que determina esse aumento. Não é um dado natural. Então, Paulo Freire ele pensa isso, ensinar que esses dados eles não são naturais, eles são construídos por homens e da mesma maneira que existem podem deixar de existir, ou seja, a sociedade ela pode mudar, as coisas podem mudar. Não é verdade que esse aumento do preço dos combustíveis, do gás, ele é um dado inevitável. Não é um dado inevitável, isso é uma política pública, isso é uma decisão, é uma política pública para atender determinados setores da sociedade, que são os acionistas. Isso é uma falácia você dizer que a Petrobras não tem como. Não tem Não, como. eu estudei isso hoje não. Isso é uma falácia que não se sustenta a uma mínima, a um mínimo debate público. Ô Valber, você falando aí de Paulo Freire, é sempre polêmico, né? Eu gosto muito de assistir Brasil Paralelo, porque eu gosto de ver bem o que é paralelo das coisas que a gente acredita, né? E de que a gente estuda também. E tem um autor chamado Thomas Giuliani, eu acho o nome dele, acho que é esse mesmo, que ele desconstrói Paulo Freire, né? E um dos pontos é exatamente a questão que ele fala, que ele não ensina a pensar, ele ensina a pensar o que ele pensa, o que ele quer e do jeito dele, né? E por conta disso, a sociedade, os professores agora aí tem aquela coisa da ditadura do ensino, que não deixa mais o aluno pensar por si só, né? Na verdade, não é pensar por si só, é pensar o que eles querem que pense. Se você não critica, se alguém não leva você a uma crítica, né? Como é que você vai enxergar o que está de errado? Ninguém aqui acordou e disse, então acho que aqui está errado. Não, a gente viu algum ponto, um professor, um livro, um jornal, alguma coisa assim, né? Você já viu falar desse autor? Não, eu sei que existe autores e aí, Haline, é bom que se diga, né? Inclusive já existem estudos aí que um canal que tem muito sucesso, o Brasil Paralelo, ele tem um lado. Claro, ele tem um lado totalmente... político partidário. Você não vai assistir nenhum episódio do Brasil Paralelo fazendo críticas ao atual governo, né? Nem é nada do que eles pensam. E também você pega a pandemia. Como é que o Brasil Paralelo traduz nos seus debates a pandemia, né? Flertando com o negacionismo. Então, o Brasil Paralelo ele tem um lado político da história. E o Paulo Freire ele tem uma série de autores que o criticam, né? Aqui vou citar aqui em Campinas, você tem o Instituto Borborema, que é um instituto conservador muito forte a nível de internet, a nível
repercussão nas redes sociais, e eles fazem muitas críticas, né? E tem que se fazer algumas críticas ao Paulo Freire, ao método de alfabetização. Hoje os pedagogos, o pessoal do letramento já pensam outros métodos de alfabetização. Agora, no tocante ao pensamento, eu discordo, porque quando você lê a pedagogia da autonomia, você lê a pedagogia do oprimido, o Paulo Freire ele defende claramente que o ensino é um ensino de horizontalidade, de dialogicidade. Ou seja, professor e aluno, um aprende com o outro constantemente. Né? Você tem que fazer o aluno, a pedagogia do Freire, propor o aluno pensar para o aluno questionar até o próprio professor. E nessa dialogicidade, um aprender com o outro. Isso está bem posto lá na pedagogia da autonomia. Eu acho que o pessoal confunde muito, rapidinho, Cristiano, desculpa, confunde muito esse diálogo com falta de respeito, né? Muita gente às vezes critica as escolas hoje, os meninos, até conversando com o pessoal sobre isso, não tem mais respeito, mas a culpa de não ter respeito não é de Paulo Freire, nem de nenhum professor, é de casa. Isso, né? Perfeito. Se ele não consegue respeitar o professor, não é porque ele discordou, ou porque ele está com diálogo, né? É normal que eu e você aqui pode discordar, eu e o Cristiano pode discordar, num bom senso. Se ele bate no professor, se ele grita ou chama palavrão pro professor, não é culpa da escola e nenhum método que eu saiba, nem Anísio Teixeira, nem Darcy Ribeiro, nem Paulo Freire, que fez o aluno fazer aquilo. Não, isso vem da educação que hoje nós temos em casa. Mas eles adoram jogar essa culpa das escolas hoje nas costas de Paulo Freire. Né? Até porque o método de Paulo Freire ele não foi implantado até hoje no Brasil de maneira consequente. Né? É implantado na Finlândia e outros países, mas no Brasil não foi. Houve um início, né, que foi o projeto da alfabetização, mas a ditadura militar acabou. Né? Até aqui na Paraíba tinha os CEPLAS, né, que eram uns projetos muito interessantes de alfabetização de jovens e adultos, nesse sentido da emancipação dos indivíduos. Ou seja, o que é a emancipação do indivíduo? É aquilo que vocês estão colocando, ou seja, vocês recebem a notícia do site, vou citar aqui, G1, R7, vocês assistem nos grandes jornais o aumento da Petrobras. Mas vocês têm uma emancipação crítica para ir além do que está noticiado. Isso é educação freiriana. Ou seja, você tem a criticidade de que existem coisas que estão por trás com as verdades que são lhe passadas. Então, Paulo Freire, em nenhum momento ele confunde a liberdade, a dialogicidade com a libertinagem, com o desrespeito. Tem nada a ver. Isso é uma visão que contradiz aquilo que está posto no texto, né? Mas a grande crítica desses setores da extrema-direita, né, ao Paulo Freire é no Pedagogia do Oprimido, que foi escrito durante a ditadura militar, a Guerra Fria. Né? Então, na Pedagogia do Oprimido, ele cita muito algumas passagens ligadas a esse contexto. Né? E o pessoal confunde, pega algumas passagens e não faz a contextualização. Pedagogia do Oprimido, eu estava lendo um livro de um americano, o Mark Turenberg, sobre inclusão digital. Um livro belíssimo sobre inclusão digital no mundo, inclusive eu recomendo. Quando eu lendo, né, eu digo, rapaz, esse cara parece com o Paulo Freire, né, a maneira como ele entende inclusão digital. Um grande pensador mundial sobre a inclusão digital e a exclusão digital no mundo. Né? Aí quando você vai nas referências, né, e não é um cara de esquerda, é um americano, liberal, de direita. Aí quando você vai para as referências, né, tá lá a Pedagogia do Oprimido na sua 28ª edição, lá nos Estados Unidos. Então, agora, claro, nenhum autor é suficiente, né? Inclusive até o Paulo Freire, ele no final da vida, ele fazia até críticas à sua teoria, sobretudo na questão que ele não conseguiu perceber, a questão das mulheres, das desigualdades de gênero, né? Porque nenhum autor é suficiente. Nem Paulo Freire, nem Anísio Teixeira, nenhum autor é suficiente. O autor ele tem suas críticas, suas contradições, mas essas contradições e algumas omissões não fazem com que Paulo Freire seja um teórico da baderna, da não busca pela educação, ao contrário. Você falou aqui nos Estados Unidos, é interessante que tem uma escola em Massachusetts que em 2014 ela foi avaliada como a melhor instituição de ensino público, de ensino médio dos Estados Unidos.
E ela adota o método Paulo Freire. Porque, assim, eu acho muito interessante, Halim, e o professor que está aqui conosco, esses grupos extremistas, eles começam a pegar algumas exceções, né, algumas exceções de críticas de Paulo Freire sobre, realmente, políticas educacionais, né, críticas contra a ditadura militar, e coloca esse peso mitigando sobre o seu legado. Você pega as instituições como essa, que foi a Heavy School, ela foi, em 2014, como uma das melhores instituições públicas do ensino nos Estados Unidos. Inclusive, alunos que saíram dessa escola em Massachusetts, muitos alunos foram para Harvard, né, que lá nos Estados Unidos, no mundo global, uma das maiores faculdades em termos mundiais. E você pega que o método Paulo Freire, ele é transformador, não só no ato do ensino, mas também transformador no ato de pensar. Tem frases como o Paulo Freire, que ele fala que quando o oprimido... Tem uma frase bem famosa que ele fala sobre o opressor e o oprimido. Que todo oprimido, ele tende a ser um opressor. Porque a educação, ela liberta, a educação, ela consegue transformar o ser humano, não só num diálogo técnico-científico da matéria, que realmente essa reformulação do ensino que esse governo quer fazer é uma reformulação não pensante social. Porque o ensino, ele é um ato de pensar socialmente, crítico, e a empatia. Por isso que eu acho interessante. E, mais uma vez, agradeço a vocês, professores, que fizeram esse livro, né, sobre a empatia, porque a educação, ela tem que ter uma empatia. A educação, ela tem que ter essa transformação. Sim, sem dúvida. E nós estamos numa sociedade, né, essa ética do capitalismo, do neoliberalismo, né, de um excesso do individualismo, né, ou seja, cada um por si e todos contra todos, né? Então a gente tem que... Que vença o melhor. E que vença o melhor, né? É como diz um autor que eu esqueci o nome, a tirania da meritocracia, né? Ou seja, cada um por si e todos contra todos e que vença o melhor. E não é assim que a coisa funciona, né? Esses valores de cada um por si são valores preconizados por um sistema. O sistema do capital, o sistema que é do neoliberalismo. Mas a gente pode pensar o contrário. Por que não pensarmos juntos na solidariedade, da emancipação individual, mas pensando na emancipação coletiva? Eu dei aula aqui num projeto, pró-jovem aqui, aqui na escola aqui ao lado, aqui o Padre Emílio Viana, né? Era um projeto com suas falhas, né? Como todas as políticas públicas que existem no Brasil, mas que dava oportunidade para alunos estudarem, alunos que não perderam a faixa etária, né? E a gente percebeu várias transformações. Alunos que voltaram para o mercado de trabalho qualificado, entraram na universidade. Então, é preciso pensar a solidariedade, a empatia, a emancipação. Ou seja, as coisas não são assim porque elas são. Elas são assim porque os homens a tornaram da forma que são. E também pensar em todos que fazem a educação, né? Os professores, os funcionários, gestores, os pais dos alunos. Ou seja, a educação ela é uma via muito importante da emancipação crítica. Por quê? E aí tem a grande sacada do Paulo Freire, da teoria crítica também, não é só o Freire, né? É que, veja bem, a educação por si só ela não garante o espírito crítico. Você pega que nós temos médicos, engenheiros, juízes, que são contra a vacinação, né? Que acreditam que na pandemia a vacinação contra a Covid iam implantar chip, que as pessoas... Uma parte da minha família ela é toda graduada e ela não se vacinou. Pois é, isso também é... Não significa nada. Essa é a grande sacada. Você pega juízes, médicos, você vê o número de militares que se recusaram a se vacinar. E militares, o quê? E eu tenho um grande respeito eu tenho vários amigos que são policiais militares. Enfim, já dei palestra lá, a capitã Tenente Luciana. Mas você vê o número enorme aqui na Paraíba e no Brasil de policiais militares, civis, bombeiros, que não se vacinaram. Por quê? Pessoas formadas, com pós-graduação, porque a educação por si só ela não garante o espírito crítico, né? Por causa da falta da emancipação crítica daquilo que é posto. O que vocês estão fazendo aqui, como educador e como cidadão, eu saio renovado. Vocês estão trazendo para uma rádio comunitária, que tem um grande alcance aqui,
criticidade das informações. Você pegar qualquer jornal comum, aumenta a Petrobras, só vai fazer a crítica, né? Olha, é absurdo, não sei o quê. Mais uma vez. Mas não faz aquilo que vocês estão fazendo. Olha, gente, esse aumento é para favorecer um grupo de acionistas que ganham em dólar. Então, essa educação crítica é você pegar os dados e refletir sobre eles. Será que isso realmente é verdade? O que é que está por trás disso? E você ter seu espírito crítico de julgamento, né? Então, por isso que Paulo Freire ele é atual, assim como o Anísio Teixeira e outros tantos educadores. Valber, no seu texto é Autonomia, Educação e Emancipação. Diálogos entre Paulo Freire e Theodor Adorno. Eu estudei muito Theodor Adorno, né? A indústria cultural, né? Exatamente. Escola de Frankfurt, né? Exatamente. Esse pessoal. O que é que o texto quer dizer sobre esse diálogo? Pois bem, Qual o seu posicionamento? Eu gostei muito desse texto, é que me deu muita, assim, eu tive bons frutos com ele. Veja bem. Isso aqui é presente? Olha, não é porque eu só tenho isso. Olha o golpe na rádio. Não, eu me comprometo aqui em público a trazer 3 livros para vocês e deixar um para o sorteio. Ai, que maravilha. Porque o lançamento foi sábado e a gente esgotou o que tinha, né? Vendeu tudo e eu só tenho esse aqui. Aí eu vou falar aí com o rapaz da editora. Eu dei um golpe já ao vivo, né? Porque... Mas estará na mão de vocês até o sorteio aqui para todos os ouvintes da Rádio Shalom. Pois é, veja bem, Paulo Freire, pensador brasileiro, Adorno, para quem não conhece, né? Adorno foi um filósofo alemão de um grupo chamado a Escola de Frankfurt, que foram pensadores filósofos, sociólogos, psicólogos que fizeram a sua formação intelectual durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eles assistiram à ascensão do fascismo, do nazismo, as consequências da Primeira e da Segunda Guerra. A queda, né? A queda. Aí você tem Adorno, Walter Benjamin, Horkheim. Inclusive tem um famoso livro, né, A Dialética do Esclarecimento, que tem o texto A Indústria Cultural. Né? E o Adorno e Paulo Freire em si, eles não se conheceram. Né? Quer dizer, o Paulo Freire conhecia, mas não utilizou o Adorno. Mas eu proponho que é possível fazer conexões entre eles, porque são pensadores diferentes, né? Um é filósofo alemão e o outro é um pensador da educação. Mas eles têm ideias em comum, sobretudo quando a gente pensa autonomia. O que é autonomia? Hoje se fala muito nos documentos públicos da educação na autonomia. Mas a autonomia é uma palavra muito cara para Adorno e para Freire. E aí há uma semelhança. O que é autonomia? Autonomia não é pensar por si, ser responsável de si. Essa ideologia é a ideologia do neoliberalismo, né? Você é o responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, né? Isso não é autonomia. Isso é uma ideologia neoliberal, a tirania da meritocracia. Inclusive, existem estudos, né, que mostram que o aumento das doenças psicológicas se deve a esses valores, né? De que o quê? Você se autorresponsabiliza pelos seus fracassos e os seus sucessos. Mas, peraí, como é que você vai se responsabilizar se as condições de competição são desiguais? Como é que você pode exigir que você seja bem-sucedido se as condições de competição são desiguais? Né? Dá um exemplo. Como é que um concurso federal da Polícia Rodoviária Federal exige muito tempo. Você tem que comprar apostilas caras, estudar inglês, estudar legislação. Como é que um filho do trabalhador que trabalha e estuda vai competir de igualdade? Com um filho de uma classe média que não trabalha, só estuda, tem alimentação, água, luz e aluguel. É uma corrida de 100 metros, né? Onde o filho privilegiado vai estar a 90 metros à sua frente. Porque a meritocracia no Brasil não existe. A meritocracia é mais do que uma falácia. Pois é. Então... Aí quando um passa, aí aquele toma um exemplo, né? Mas ninguém fala dos quantos milhões não passaram, né? Pois é, e a grande mídia faz isso, a indústria cultural. Aí pega o Joaquim Barbosa, né? Olha, ele é filho de pedreiro, mas estudou, negro. A exceção. Mas aí é que tá, ele é a exceção que explica a regra, né? Ou seja, ele é uma ponta que explica a desigualdade.
Então, a autonomia não é nesse sentido, como hoje está muito em voga a coisa do empreendedor, né? Seja empreendedor, trabalhe por si só, né? Bem romantizado. Seja um empreendedor de si, né? O Uber é um exemplo disso, né? O cara trabalha, a empresa ganha muito em cima do trabalhador do Uber, dos transportes de aplicativos, né? O carro é do trabalhador. Se o trabalhador ficar doente, ele não vai ter assistência. Se o carro quebrar, ele não tem assistência. Mas qual é a lógica, né? Não, você é um empresário de si mesmo. Você vai ganhar aquilo que você vai produzir. Autonomia não é isso. Autonomia para Paulo Freire e para Adorno é entender que você ter autonomia é você ter a visão crítica diante de si e do mundo. É você perguntar, botar o dedo. Mas por que essa empresa não... Se eu ficar doente, mas por que essa empresa não vai me pagar direitos? Você começar a questionar. E a autonomia é isso, é você ter o senso crítico diante de si e do mundo. É você pensar por si próprio. E a emancipação é você entender que você pode mudar, as coisas podem se transformar, e também a sociedade. Quem é que diz por exemplo, quem é que disse que essas políticas de preço da Petrobras elas são naturais? Elas são inevitáveis? Elas não são. Elas são decisões políticas que podem ser mudadas se houver pressão popular. Ora, os caminhoneiros não pararam o Brasil há alguns anos atrás? E a Petrobras não voltou atrás? Quantas políticas públicas elas existem hoje por pressão popular? Então, o que está faltando é uma certa... E aí não é nem culpar a população, nada, mas a gente está vendo o mundo, está muito assustado com tudo. A gente está muito apreensivo com o hoje, com o amanhã. E isso causa uma certa letargia, um recuo, né? Mas se a população, todos, né? O pobre, o de baixa renda, a classe média que também está sofrendo, ter esse espírito crítico, com certeza essas políticas essas políticas de preço da Petrobras, elas podem ser modificadas. Então é nesse sentido aí, né? Só que aí eu tento ser bem didático, né? Apresentando cada um, né? Eu particularmente, eu gostei muito desse texto. Interessante, muito professor? Você falou aí sobre seu texto, sobre a conscientização que Paulo Freire traz. E tem uma frase interessante de Paulo Freire que ele fala: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. E realmente a conscientização global, a conscientização política, ela faz você pensar e refletir, como você está falando aí sobre muitas outras questões, principalmente do Uber, né? O trabalhador, por que eu estou trabalhando de uma forma precária? E por que essa empresa está lucrando em cima de mim? Porque, na verdade, o neoliberalismo ele quer desconstruir. A ideia do neoliberalismo é desconstruir o Paulo Freire, desconstruir um pensamento político crítico que você consiga reivindicar seus direitos. A gente tivemos aí a reforma trabalhista, né, com uma ideia que gerar emprego e não gerou. A reforma trabalhista foi, na verdade, uma ideia, uma falácia para precarizar mais ainda o trabalho e conseguir abarcar grandes indústrias. As grandes indústrias conseguir explorar, enriquecer mais ainda, tanto que tivemos um aumento de bilionários, né, nesse período. Uma concentração de renda em pequenos grupos de família. Isso, e a própria expressão, né? Você pega um pensamento freiriano, adorniano, crítico, né? E de outros pensadores, né? A própria expressão reforma, né? O que é reforma? Reforma, ela nos dá uma ideia de algo bom. Você reforma a casa, reforma o carro, né? Eita, vou reformar a minha casa. E todas essas políticas que vêm retirar direito dos trabalhadores, eles vêm com a expressão reforma. Ou seja, para passar a ideia, né? Aí vem a questão crítica, né? Por que reforma? Não é reforma, é destruição. É retirar direito dos trabalhadores, né? Ou seja, quem vai pagar a conta da crise são os de baixo, são os trabalhadores. A reforma da Previdência, que você também colocou, a Previdência não está quebrada. Isso é uma falácia, isso é uma mentira que é repetida, foi repetida inúmeras vezes, diariamente, pela grande mídia, né? E foi reforçada pela política hegemônica partidária no Brasil. A Previdência ela é supervitária, ela dá lucros, né? Você pega a reforma trabalhista, como você também colocou, né? Não, vai gerar emprego, e até hoje, ao contrário, gerou desemprego, aumentou a pobreza. Então, a educação ela tem esse espírito. Por que é importante? Eu gostei muito dessa tua parte, que tu recupera o Paulo Freire, Gleiciano. As pessoas hoje são informadas por quem?
por fake news, né? Já existe um estudo muito legal da Patrícia Melo Campos, jornalista da Folha de São Paulo. Ela escreveu um belíssimo livro. E olha que eu tenho muita crítica à Folha de São Paulo. A Máquina do Ódio, onde ela mostra que a maioria dos brasileiros, os trabalhadores, né, saem para trabalhar, chegam à noite, eles são informados pelo WhatsApp. O Brasil é o país que mais consome o WhatsApp no mundo. Ninguém chega perto do Brasil. E hoje um smartphone, que é bem acessível, as pessoas são mediatizadas no mundo, são informadas a partir desses aplicativos, né? E o que é que são repassados? Fake news, mentiras repetidas várias vezes que se tornam verdades. Então, por isso que é muito mais importante hoje, radical, a importância da educação crítica. Ensinar que as pessoas, né, mesmo as pessoas escolarizadas, viu? Aí é que está a grande sacada. Mesmo as pessoas formadas, pegar a informação e analisar criticamente. Será que isso é verdade? Será que não tem algo por trás? Deixa eu pesquisar. Só que o trabalhador não tem esse tempo de pesquisar, de confrontar outras fontes. Eu tenho muita crítica a essa democratização que as redes digitais trouxe. Porque a gente sabe que toda rede midiática ela é manipulada. Não existe imparcialidade. Foi criado, né? Bolsonaro adorou criar isso. Aliás, quem criou isso foi o governo, a ditadura militar, né? Os governadores, para poder fechar tudo, não, tem que ser uma coisa imparcial. E não existe imparcialidade nem porque somos dotados de valores, de educação, de várias coisas, do que a gente lê, do que a gente escreve, do que a gente vê. Tem que existir um máximo de objetividade. E eu tenho várias críticas à mídia, não entrei nessa de não assistir, não. Mas um fato ela pode não dizer a verdade, mas ela não falava fake news. Isso. Estava lá, isso. E às vezes encobria, porque quando você encobre, você também manipula, né? Isso. Mas agora não. O carinha que cria o blog, ele mente mesmo descaradamente, ele distorce, né? A Globo lá, bota lá a política de paridade lá não fala sobre isso, né? Mas ela não mente quando ela diz que está dolarizada, que vai aumentar, não. Agora não. Agora você tem um monte de blog que fala o que quer, do jeito que quer, sem fundamento, sem pesquisa, sem conhecimento. Né? Isso eu tenho uma crítica. Qualquer um abre a boca, aquele Nando Moura, minha nossa, né? Aí aquele Caio Coppola diz uma frase bonita, pronto. Não o Pondé, que é um cara estudado, filósofo, né? Ela diz uma frase, esse cara é inteligente demais, e diz absurdos. Então, eu tenho críticas às redes sociais, não temos mais como fugir dela, é um fato, né? Mas eu tenho muita crítica a essa democratização que criou, porque qualquer um pode escrever e dizer o que quiser e distorce aí. E agora a população está assim, professor. Eu acredito naquilo, eu não quero saber se é verdade. Pós-verdade. Né? Eu não quero saber se aquilo realmente tem fundamento. Eu parei de criticar, inclusive. Né? A sociedade parou de ter um senso crítico. Porque é isso mesmo. Estão querendo fazer as crianças virar tudo gay. Pronto. Não quer saber o que está por trás. Porque é aquele cara que disse o que eu acredito, está dizendo então é verdade. E isso está partindo de tudo que é lado. Eu acho isso muito ruim. Né? A gente não para. Realmente, o que Alckmin está dizendo é verdade, o que o Lula está dizendo não é isso. Não é bem assim. É baseado simplesmente no que eu quero acreditar e pronto. Né? E outra coisa que eu queria falar com o senhor, que a gente já está estourando, que é que você falou assim no início, a gente estava nem aqui. Eu dei aula em 3 escolas e vi eles falando, comentando. Como é que esses alunos jovens estão em relação à política atual? O que é que eles estão vendo, estão aceitando, estão engolindo? Né? Eu vou fazer uma fala do termômetro que eu não vou fazer uma análise generalizada, que aí seria um pecado, né? Porque aí seria até uma coisa equivocada, né? Mas eu ano passado, eu estava na rede estadual, né? Eu tive que me afastar por causa do doutorado, e dei aula em 3 escolas, né? Caíque, Drummond e no São José, o Clementino Procópio, né? Escola pública, né? E há alguns anos já trabalhando na rede básica, né, no ensino médio, eu vejo uma juventude muito crítica, muito autônoma, muito engajada no espírito crítico. Eu não sou pessimista, não. Eu não tenho... É como diz o Gramsci, né, um pensador italiano que eu gosto muito, né? Eu sou pessimista na análise, mas otimista na ação. Eu acho que essa é muito legal, né? Você ser um pessimista na análise, que realmente é um cenário muito difícil, esse nosso, de pós-verdade, né? Ou seja,
acredito, logo estou certo, né? Não preciso provar, né? Mas eu vejo com bons olhos, eu vejo uma juventude crítica, empoderada. Agora, lembrando que nós temos juventudes, né? As juventudes, essa é algo bem plural em Campina Grande e no Brasil. Mas eu vejo uma juventude muito crítica, muito engajada num sentido crítico. E eu sou muito esperançoso. O exemplo da pandemia, né? Um exemplo. Você escutar a maior autoridade do Brasil, né? Eu perdi uma tia, né? Eu perdi uma tia amada para a Covid, perdi vários amigos, né? Professor Elialdo, Dário, minha tia Janilda, que eu amava tanto, né? O marido dela hoje está cheio de sequela. Como é que você escuta a autoridade máxima do Brasil dizer que isso é um resfriadinho, uma gripezinha? Você tomar vacina. Seja macho. Você vai tomar vacina, vai virar jacaré. Quer dizer, são as coisas grotescas que é inaceitável. São exemplos grotescos que não pode ser compactuado. E quem compactua está hegemonizando esses mesmos valores de desrespeito à vida humana. E eu vi a juventude crítica, fazendo crítica a essa postura do governo federal diante da pandemia. Ou seja, uma juventude que sabe, isso é grotesco, isso não faz sentido. Então eu sou esperançoso. É como diz o Gramsci, né? Eu sou pessimista na análise, mas eu sou otimista na ação. Professor, muito obrigado pela essa belíssima entrevista. É um prazer imenso lhe conhecer. Não, eu agradeço e compromisso firmado. Viu? Eu vou trazer 3 livros, 4 livros, né? 3, dou um para cada um de vocês e um para o sorteio. Me comprometo, eu venho semana que vem, deixo aqui. A gente vai trocando figurinha no smartphone. Sucesso e parabéns pelo programa. Eu inclusive vou divulgar agora que eu fiquei encantado. E, enfim, um 2022 aí de vitória para todos os ouvintes. Agradecer, professor, agradecer aos ouvintes da Rádio Shalom. E quarta-feira estaremos aqui novamente, trazendo de notícias interessantes para todos os ouvintes. Agradecer ao professor por estar aqui conosco e boa tarde e uma tarde abençoada para todos. Muito obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. São 13 horas e 13 minutos. E a gente espera vocês no próximo programa, se Deus quiser. Encerramos por hoje o JS, Jornal da Shalom, com a apresentação Aline Oliveira. Estaremos de volta no próximo programa, ao meio-dia. Não esqueça, JS, Jornal da Shalom. Identificando Rádio Shalom FM, ZYX 746, canal 200, operando na frequência 87.9. Estúdios Irradiante, localizado na rua Francisco Borges da Costa, 363, bairro Jeremias, Campina Grande, Paraíba. Telefones 33430810 e 987502348. Uma emissora da Associação Cultural do bairro do Jeremias, entidade sem fins lucrativos. Identificando Rádio Shalom FM, ZYX 746, canal 200, operando na frequência 87.9. Estúdios Irradiante, localizado na rua Francisco Borges da Costa, 363, bairro Jeremias, Campina Grande, Paraíba. Telefones 33430810 e 987502348. Uma emissora da Associação Cultural do bairro do Jeremias, entidade sem fins lucrativos. O que você pede, a gente toca. O seu pedido está no ar.